como que é o processo de intervenção. Como é que eu olho uma intervenção? Eu sei se ela realmente é baseada em ABA, porque esse é outro problema nosso. Porque como nós não temos uma regulamentação no Brasil, então cada um faz o que quer, cada um faz um negócio diferente lá. Eu já vi cada coisa difícil de acreditar, viu? E que dizem que é ABA, e pode não ser. Então, o que a literatura diz, o que a ciência diz que é uma intervenção baseada em ABA? Qual é o processo? Então, é isso que eu vou tentar explicar aqui para vocês terem um quadro geral. Então, primeiro é a avaliação. Não existe intervenção que seja baseada em ABA sem uma boa avaliação. A avaliação é o reconhecimento de qual é o repertório daquele indivíduo, o que ele sabe fazer, o que ele faz, e agora atenção, porque esse aspecto é importante, o que ele faz em déficit, ou seja, coisas que ele deveria fazer e que ele não faz, e aí eu vou utilizar os marcos do desenvolvimento humano como referência, se for criança, né? Por exemplo, vamos lá, criança com 2 anos, ela deve falar quantas palavras? Não basta dizer falar ou não falar. Ela deve falar quantas palavras. Então, se ela falar bem menos do que o 2 anos deveria falar pelo marco do desenvolvimento, então eu vou empurrá-la para ficar mais próxima dos marcos do desenvolvimento. Ou pode ser uma coisa que não está no marco do desenvolvimento. Porque falar, tudo bem. Andar, tudo bem. Ficar sentadinho, tudo bem. Tudo isso está nos marcos do desenvolvimento. Imitar, sei lá, um monte de coisa. Atenção compartilhada, contato visual. Mas tem coisa que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu estou fazendo uma intervenção com um adulto. Ele anda de ônibus ou ele não anda de ônibus sozinho? Isso não está no marco do desenvolvimento. Uma pessoa com X anos, não. Isso é uma conveniência social da nossa sociedade, cada sociedade é diferente, que estipula uma forma de fazer isso, uma idade, tudo isso. Então eu me baseio num critério, o critério do que é funcional para a vida daquele indivíduo. Por exemplo, eu quero ver se ele sabe comprar. Aí eu vou avaliar em que circunstância. Por exemplo, ir ao mercado, ir a um bar, ir a uma padaria, que é funcional para a vida dele selecionar qual é o dinheiro, dele pagar, dele pegar o troco. Então, eu vou avaliar conforme as necessidades daquele indivíduo. Comportamentos que estão em déficit. Déficit são, portanto, comportamentos que deveriam estar numa certa quantidade e estão numa quantidade menor, né? Por exemplo, ele sabe ir ao mercado. Ok, um aspecto ele sabe do processo, mas ele não sabe escolher o item, selecionar o dinheiro, pagar, conferir o troco, colocar na sacola e vir embora. Então está em déficit, sabe isso aqui, mas tudo isso aqui ele não sabe. Está em déficit porque está em menos do que deveria estar. Então preciso ensinar, por isso que eu avalio. Mas também pode ser um comportamento que ele simplesmente não existe, ele não está presente. Falar, por exemplo. Grande parte das pessoas com autismo não fala. Falar é imprescindível, né? Pelo menos se comunicar de alguma forma. Então eu vou lá e vejo que está 0. E se ele tem 3 anos, ele deveria estar falando X palavras, por exemplo. Então eu vou, na avaliação do déficit, eu avalio tudo aquilo que deveria estar presente, ou baseado num critério social, né, que é funcional para a vida dele, ou baseado nos marcos do desenvolvimento. E que não estão presentes, ou estão presentes em menor quantidade. Mas tem também a avaliação dos excessos. Ou seja, são comportamentos que estão em tal nível que trazem um enorme prejuízo para o indivíduo. Vamos lá. Gritar. Gritar é um problema? Depende, gente. No meio do jogo, gritando pro seu time, lá no meio da torcida, não tem problema nenhum. Mas na escola, em casa o dia inteiro, na igreja, na rua, na casa dos parentes, no shopping, tudo isso aqui, ó, é inadequado, é excesso. Excesso comportamental. Nesse caso, ele deveria ser reduzido aos espaços onde ele é adaptativo, que são espaços muito raros, né, de gritar. Eu dei o exemplo aqui do jogo de futebol, talvez tenha alguns outros, mas são muito raros. Então a gente deve avaliar esses excessos, em que ambientes esses comportamentos excessivos acontecem. Um outro caso um pouco diferente é, por exemplo, bater a cabeça. Bater a cabeça na parede ou na mesa ou qualquer outro lugar não é um comportamento que é adaptativo em alguns lugares e desadaptativo em outros. Não, é desadaptativo em qualquer circunstância. Portanto, em qualquer circunstância eu tenho que avaliar para poder combater. É um comportamento que tem que ser combatido. Então, a avaliação de uma intervenção baseada em ABA, para começar, ela vai avaliar, portanto, todos os comportamentos que estão em déficit e todos os comportamentos que estão em excesso. Não tem como fugir dessas duas questões aqui, viu? Dessa díade aqui.